Antigo Testamento, Gênesis capítulos de 37 a 43. História de José. Sonhos de José. Jacó habitou na região onde seu pai havia morado, na terra de Canaã. Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. E ele contou ao seu pai as más conversas dos irmãos. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice. E mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai o preferia a eles, começaram a odiá-lo e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Ora, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. José disse-lhe: ouvi o sonho que tive. Estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Seus irmãos disseram-lhe: quererias, porventura, reinar sobre nós e tornar-te nosso senhor? E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um sonho. O sol, a lua e 11 estrelas prostravam-se diante de mim. Ele contou isso ao seu pai e aos seus irmãos, mas foi repreendido por seu pai. Que significa? Disse-lhe ele, este sonho que tiveste. Viremos, acaso, eu, tua mãe e teus irmãos, a nos prostrar por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele. Mas seu pai guardou a lembrança desse acontecimento. Os irmãos de José foram apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. Israel disse a José: teus irmãos guardam os rebanhos em Siquém. Vem, vou mandar-te a eles. Eis-me aqui, respondeu José. Vai, pois, ver se tudo corre bem a teus irmãos e ao rebanho, e traze-me notícias deles. Enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Um homem encontrou vagando pelo campo. Que buscas? Perguntou ele. Busco meus irmãos, respondeu ele. Dize-me onde apacentam os rebanhos. E o homem respondeu: partiram daqui, e ouvi-os dizer: vamos para Dotã. Partiu então José em busca dos seus irmãos, e encontrou-os em Dotã. Eles o viram de longe. Antes que José se aproximasse, combinaram entre si como o haveriam de matar. E disseram uns aos outros: eis o sonhador que chega. Vamos, matemo-lo e atiremo-lo numa cisterna. Diremos depois que uma fera o devorou, e então veremos de que lhe aproveitaram os seus sonhos. Ouvindo-o, porém, Rúben quis livrá-lo de suas mãos. Não lhe tiremos a vida, disse ele. Não derrameis sangue, jogai-o naquela cisterna no deserto, mas não levanteis vossa mão contra ele. Pois Rúben pensava livrá-lo de suas mãos, para o reconduzir ao pai. José vendido por seus irmãos. Quando José se aproximou de seus irmãos, eles o despojaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que trazia, e jogaram-no numa cisterna velha, que não tinha água. E sentando-se para comer, eis que, levantando os olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas vinda de Galaad. Seus camelos estavam carregados de resina, de bálsamo e de ládano, que transportavam para o Egito.
Então Judá disse aos seus irmãos: que nos aproveita matar nosso irmão e ocultar o seu sangue. Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas. Não levantemos nossas mãos contra ele, pois afinal é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. E, quando passaram os negociantes madianitas, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Rúben voltou à cisterna, e eis que José já não estava ali. Rasgou então suas vestes e voltou para junto dos seus irmãos. O menino desapareceu. Disse ele: e eu para onde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito e a mergulharam no seu sangue, e mandaram-na levar ao seu pai, com esta mensagem: eis o que encontramos, vê se não é porventura a túnica do teu filho. Jacó reconheceu-a e exclamou: é a túnica de meu filho. Uma fera o devorou. José foi estraçalhado. E rasgando as vestes, cobriu-se de um saco, e chorou seu filho por muito tempo. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele não aceitou nenhuma condolência. É chorando, disse ele, que descerei para junto de meu filho na habitação dos mortos. Foi assim que o seu pai o chorou. Os madianitas venderam-no a Potifar, no Egito, eunuco do faraó e chefe da guarda. Judá e Tamar. Naquele tempo, Judá, apartando-se dos seus irmãos, foi para a casa de um homem de Odolã, chamado Ira. Judá viu ali a filha de um cananeu, de nome Sué, e desposou-a unindo-se a ela. Ela concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Er. Concebeu novamente e deu ao mundo um filho, e deu-lhe o nome de Onã. E teve ainda um filho, que chamou Sela. Judá estava em Cassib na ocasião desse nascimento. Judá escolheu para Er, seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o feriu de morte. Então Judá disse a Onã: vai, toma a mulher de teu irmão, cumpre teu dever de levirato, e suscita uma posteridade a teu irmão. Mas Onã, que sabia que essa posteridade não seria dele, maculava-se por terra cada vez que se unia à mulher do seu irmão, para não dar a ele posteridade. Seu comportamento desagradou ao Senhor, que o feriu de morte também. E Judá disse a Tamar, sua nora: conserva-te viúva em casa de teu pai, até que meu filho Sela se torne adulto. Não é bom, pensava ele, que também ele morra como seus irmãos. E Tamar voltou a habitar na casa paterna. Muito tempo depois, morreu a filha de Sué, mulher de Judá. Passado o luto, subiu Judá a Tâmna para a tosquia de suas ovelhas, com seu amigo Ira, o odolamita, e foi noticiado a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tâmna para a tosquia de suas ovelhas. Depois ela então os seus vestidos de viúva, cobriu-se de um véu, e assim disfarçada assentou-se à entrada de Enaim, que se encontra no caminho de Tâmna, pois via que Sela tinha crescido e não lhe a tinham dado por mulher. Judá, vendo-a, julgou tratar-se de uma prostituta, porque tinha o rosto coberto, e chegando-se a ela no caminho, disse: queres juntar-te comigo? Ignorava ele que se tratava de sua nora. Ela respondeu: o que me darás para juntar-me contigo? Mandarei a ti um cabrito do meu rebanho. Está bem, mas dá-me então um penhor, até que o tenhas enviado. Que penhor queres que eu te dê? Teu anel, teu cordão e o bastão que tens na mão. Ele os entregou.
Em seguida aproximou-se dela e ela concebeu. E levantando-se, partiu, tirou seu véu e retomou seus vestidos de viúva. E Judá mandou-lhe o cabrito por seu amigo, o odolamita, para retirar o penhor das mãos daquela mulher. Mas ele, não a encontrando, perguntou aos habitantes do lugar: onde está aquela prostituta que estava em Enaim, à beira do caminho? Responderam-lhe: não há prostituta nesse lugar. Ele voltou para junto de Judá. Não a encontrei, disse ele, e os moradores daquele lugar disseram-me que não havia nenhuma prostituta ali. Guarde ela o meu penhor, respondeu Judá, não nos tornemos ridículos. Eu mandei o cabrito, tu, porém, não a encontraste. Mais ou menos 3 meses depois vieram dizer a Judá: Tamar, tua nora, conduziu-se mal, vê-se que está grávida. Judá respondeu: tirai-a para fora, que ela seja queimada. E enquanto era conduzida, ela mandou dizer ao seu sogro: concebido o homem a quem pertence isto, examine bem. Ajuntou ela: de quem são este anel, este cordão e este bastão? Judá, reconhecendo-as, exclamou: ela é mais justa do que eu, pois que não a dei ao meu filho Sela, e não a conheceu mais. E, na ocasião de dar à luz, eis que ela trazia 2 gêmeos no seu ventre. No parto, saindo a mão, a parteira tomou-a e atou nela um fio vermelho, dizendo: este é o que saiu primeiro. Mas, como ele retirasse a mão, saiu o seu irmão. Que brecha fizeste? Exclamou a parteira. Que a brecha esteja sobre ti. E chamou-se-lhe Farés. Em seguida veio seu irmão, com o fio vermelho atado na mão. Deu-se-lhe o nome de Zara. José, mordomo de Potifar. José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial egípcio do faraó, chefe da guarda, comprou-o aos ismaelitas que o levavam. O Senhor estava com José, e tudo lhe prosperava. Morava na casa do seu senhor, o egípcio. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e lhe fazia prosperar tudo o que empreendia. José conquistou a simpatia do seu senhor, que o empregou a seu serviço, pondo-o à testa de sua casa e confiando-lhe todos os seus bens. Desde o momento em que José tomou o governo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor desceu sobre tudo o que lhe pertencia, na casa como nos campos. Ele entregou todos os seus negócios a José, sem mais se preocupar de coisa alguma, exceto do que se alimentava. Ora, José era belo de corpo e de rosto. José na prisão. E aconteceu depois de tudo isso, que a mulher de seu senhor lançou seus olhos em José e disse-lhe: dorme comigo. Mas ele recusou. Meu senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se faz na casa, e confiou-me todos os seus bens. Não há maior do que eu nesta casa. Ele nada me interdisse, exceto tu, que és sua mulher. Como poderia eu cometer um tão grande crime e pecar contra Deus? Em vão se esforçava ela todos os dias falando a José. Ele não consentia em dormir com ela e unir-se a ela. Certo dia, tendo ele entrado na casa para fazer seus serviços, e não se encontrando ali ninguém da casa, ela segurou pelo manto, dizendo: dorme comigo. Mas José, largando-lhe o manto nas mãos, fugiu. Vendo a mulher que ele lhe tinha deixado o manto nas mãos e fugido, chamou a gente de sua casa e disse-lhes: vede, trouxeram-nos este hebreu para casa, a fim de que ele abuse de nós. Este homem veio me procurar para dormir comigo, mas eu gritei,
e vendo que eu me punha a gritar, deixou seu manto ao meu lado e fugiu. E guardou junto de si as vestes de José, até a volta de seu senhor. E fez a mesma narrativa. O escravo hebreu, disse ela, que nos trouxeste, veio à minha procura para abusar de mim. Mas, pondo-me a gritar, deixou seu manto ao meu lado e fugiu. Ao ouvir isso de sua mulher, contando-lhe como se tinha comportado com ela o seu servo, ele enfureceu-se e lançou José na prisão, onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei, e José foi encarcerado. O Senhor estava com ele, mostrou-lhe sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Este confiou a José todos os presos que ali se encontravam, e nada se fazia sem sua ordem. O chefe da prisão não fiscalizava nada do que fazia José, porque o Senhor estava com ele, e fazia-lhe prosperar tudo o que empreendia. José explica os sonhos. Depois disso, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor. O faraó, encolerizado contra os seus 2 oficiais, o copeiro mor e o padeiro mor, mandou-os encarcerar na casa do chefe da guarda, na prisão onde se encontrava detido José. O chefe da guarda associou-lhe José para os servir. Havia já certo tempo que estavam detidos, quando os 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, tiveram um sonho numa mesma noite, cada um o seu, com seu sentido particular. Quando José voltou junto deles, no dia seguinte pela manhã, viu que estavam tristes. Perguntou então aos oficiais do faraó, detidos com ele na casa do seu senhor: por que tendes hoje um ar sombrio? Tivemos um sonho, responderam, e não há ninguém para nos interpretar. Porventura, não pertence a Deus, replicou José, a interpretação dos sonhos? Rogo-vos que me conteis tais sonhos. E o copeiro mor contou seu sonho a José. Em meu sonho, disse ele, vi uma cepa que estava diante de mim, e nessa cepa 3 varas, que pareciam brotar. Saiu uma flor, e seus cachos deram uvas maduras. Eu tinha na mão a taça do faraó. Tomei as uvas e espremi-as na taça, que entreguei na mão do faraó. José disse-lhe: eis o significado do teu sonho. As 3 varas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó te reabilitará em tuas funções. Apresentarás ao faraó sua taça, como o fazia antes, quando era seu copeiro. Quando fores feliz, lembra-te de mim e faze-me o favor de recomendar-me ao faraó, para que ele me tire desta prisão, porque é por um rapto que fui tirado da terra dos hebreus. E aqui, igualmente, eu nada fiz para merecer a prisão. O padeiro mor, vendo que José tinha dado uma boa interpretação, disse-lhe: eu também, em meu sonho, levava sobre minha cabeça 3 cestas de pão branco. Na de cima havia toda sorte de manjares para o faraó, mas as aves do céu comiam-nos na cesta que estava sobre minha cabeça. Eis, disse José, o que isto significa. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó levantará a tua cabeça. Ele te suspenderá numa forca, e as aves devorarão a tua carne. No 3º dia, celebrava-se o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todo o seu pessoal. Ele levantou a cabeça do copeiro mor e do padeiro mor, no meio de todos os seus servos. Reestabeleceu no seu cargo o copeiro mor, que apresentou novamente a taça ao faraó, e mandou suspender no patíbulo o padeiro mor, como na interpretação que José lhes havia dado. Mas o copeiro mor não pensou mais em José, esqueceu. Os sonhos do faraó. 2 anos depois, o faraó teve um sonho,
encontrava-se ele perto do Nilo, de onde saíram 7 vacas belas e gordas, que se puseram a pastar no capinzal. Mas eis que saíram em seguida do mesmo Nilo 7 outras vacas, feias e magras, que vieram e se puseram ao lado das outras na margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas belas e gordas, e o faraó despertou. Adormeceu de novo e teve outro sonho. 7 espigas grossas e belas saíam de uma mesma haste. Mas eis que em seguida germinaram 7 outras espigas, magras e ressequidas pelo vento do Oriente. E as espigas magras devoraram as 7 espigas grossas e cheias. E o faraó despertou. Era um sonho. Chegada a manhã, o faraó, com espírito preocupado, mandou chamar todos os mágicos e sábios do Egito. Contou-lhe seus sonhos, mas nenhum deles soube explicá-los. Então o copeiro Mor disse-lhe: vou confessar a minha falta. Um dia, tendo-se o faraó irado contra os seus servos, mandou-me encarcerar na casa do chefe da guarda, com o padeiro Mor. Eis que uma noite tivemos nós dois um sonho, cada um o seu. Ora, estava lá conosco um jovem hebreu escravo do chefe da guarda. Contamos-lhe nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um o seu, e os acontecimentos confirmaram sua interpretação. Eu fui restabelecido no meu cargo, e o outro foi pendurado. O faraó mandou chamar José, o qual foi imediatamente tirado do cárcere. Ele barbeou-se, trocou de roupas e apresentou-se diante do faraó. Este disse-lhe: tive um sonho que ninguém pôde interpretar, mas ouvi dizer de ti que basta contar-te um sonho para que tu o expliques. Não sou eu, respondeu José, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável. O faraó disse então a José: em meu sonho, eu estava à margem do Nilo, e eis que do Nilo saíram 7 vacas gordas e belas, que se puseram a pastar no capinzal. E saíram em seguida 7 outras vacas magras, feias e disformes, como jamais vi em todo o Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as gordas, que entraram em seu ventre como se nada fossem, pois ficaram tão macilentas e feias como antes. Nessa altura despertei e tive outro sonho. Vi elevar-se de uma mesma haste 7 espigas cheias e belas, mas eis que 7 outras espigas medíocres, finas e queimadas pelo vento do Oriente, germinaram em seguida, e as espigas magras engoliram as 7 belas espigas. Em vão contei tudo isso aos mágicos, nenhum deles pôde dar-me a explicação. José disse ao faraó: o duplo sonho do faraó reduz-se a um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 belas vacas são 7 anos, e as 7 belas espigas igualmente 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que saíram em seguida, são também 7 anos, e as 7 espigas vazias e queimadas pelo vento do Oriente serão 7 anos de miséria. É como eu disse ao faraó, Deus lhe revela o que vai fazer. Haverá 7 anos de grande abundância para todo o Egito. Virão em seguida 7 anos de miséria, que farão esquecer toda a abundância no Egito. A fome devastará o país, e a abundância do país não será mais notada por causa da fome que se seguirá, porque será violenta. Se o sonho se repetiu 2 vezes ao faraó, é que a coisa está bem decretada da parte de Deus, que vai apressar-se em executá-la. Agora, pois, escolha o rei um homem sábio e prudente, para pô-lo à testa do país. Nomeie também o faraó administradores no país, que recolham a 5ª parte das colheitas do Egito,
durante os 7 anos de abundância. Eles ajuntarão todos os produtos destes bons anos que vêm e armazenarão o trigo nas cidades, à disposição do faraó, como provisões a conservar. Esses mantimentos formarão para o país uma reserva, em previsão dos 7 anos de fome que assolarão o Egito. Dessa forma, o país não será arruinado pela fome. Essas palavras agradaram o faraó e toda a sua gente. Poderíamos, disse-lhes ele, encontrar um homem que tenha tanto como este o Espírito de Deus? E disse em seguida José: pois que Deus te revelou tudo isso, não haverá ninguém tão prudente e tão sábio como tu. Tu mesmo serás posto à frente de toda a minha casa, e todo o meu povo obedecerá à tua palavra. Só o trono me fará maior do que tu. Vês, disse-lhe ainda, eis que te ponho à testa de todo o Egito. E o faraó, tirando o anel de sua mão, pôs na mão de José, e o fez revestir-se de vestes de linho fino, e meteu-lhe ao pescoço um colar de ouro. E, fazendo-o montar no segundo dos seus carros, mandou que se clamasse diante dele: ajoelhai-vos. É assim que ele foi posto à frente de todo o Egito. E o faraó disse-lhe: sou eu o faraó. Sem tua permissão, não se moverá a mão, nem o pé em toda a terra do Egito. O faraó chamou a José, Safenat-Faneque, e deu-lhe por mulher a Zenet, filha de Potifar, sacerdote de On. José tinha 30 anos, quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Ele retirou-se da casa do faraó e percorreu todo o país. A terra produziu abundantemente durante os 7 anos de fertilidade. José ajuntou todo o produto desses 7 anos no Egito e os pôs em reserva nas cidades, e os mantimentos dos campos que estavam ao redor de cada cidade. Guardou-os na mesma cidade. José ajuntou trigo, como a areia do mar, em tal quantidade que se não podia contar, pois que ela excedia a toda a medida. Antes que viesse o ano de fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Zenet, filha de Potifar, sacerdote de On. José chamou ao primeiro Manassés, porque, dizia ele, Deus fez-me esquecer de todo o meu trabalho e de toda a minha família. Chamou ao segundo Efraim, porque, disse ele, Deus tornou-me fecundo na terra de minha aflição. Tendo acabado os 7 anos de abundância que houve no Egito, os 7 anos de miséria começaram, assim como o tinha predito José. A fome assolou todos os países, mas havia pão em toda a terra do Egito. Em seguida houve fome também no Egito, e o povo clamou ao faraó pedindo pão. Este disse a todos os egípcios: ide a José, e fazei o que ele vos disser. Como a fome assolasse toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendeu víveres aos egípcios. Mas a penúria cresceu no Egito, e de toda a terra vinha-se ao Egito comprar trigo a José, porque a fome era violenta em toda a terra. Primeira viagem dos irmãos de José ao Egito. Jacó, sabendo que havia trigo no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Eu soube que há trigo no Egito. Descei lá e comprai-o para nós. Poderemos assim viver e escaparemos à morte. E os 10 irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou partir com seus irmãos Benjamim, irmão de José, com medo, pensava ele, de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Israel chegaram, pois, no meio de uma multidão de outros, para comprar víveres, porque a fome reinava na terra de Canaã. José era o governador de toda a região, e era ele quem vendia o trigo a todo o mundo. Desde sua chegada, os irmãos de José prostraram-se diante dele com o rosto por terra.
José reconheceu-os imediatamente, mas, comportando-se com eles como um estrangeiro, disse-lhes com rudeza: "Donde vindes?" "Da terra de Canaã", responderam eles, "para comprar víveres." José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram, e lembrava-se dos sonhos que tivera outrora a respeito deles. Disse-lhes: "Vós sois espiões, viestes explorar os pontos fracos do país." "Não, meu senhor", responderam, "teus servos vieram comprar víveres. Somos todos filhos do mesmo pai, somos gente honesta. Teus servos não são espiões." "Não é verdade", disse-lhes ele, "vieste explorar os pontos fracos do país." Eles responderam: "Somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O mais novo está agora em casa de nosso pai, o outro já não existe." José disse-lhes: "É bem como eu disse, sois espiões. Sereis, aliás, postos à prova pela vida do faraó. Não saireis daqui antes que tenha vindo o vosso irmão mais novo. Mandai um de vós buscá-lo. Enquanto isso, ficareis prisioneiros. Vossas palavras serão assim provadas, e veremos se dissestes a verdade. Do contrário, pela vida do faraó, sois espiões." E mandou metê-los na prisão durante 3 dias. No terceiro dia, José disse-lhes: "Fazei isto, e vivereis, porque sou cheio do temor a Deus. Se sois gente de bem, que um dentre vós fique detido em prisão, e os outros partam levando o trigo para alimentar vossas famílias. Trazei-me então vosso irmão mais novo, para que eu possa verificar a verdade de vossas palavras, e não morrereis." Foi o que fizeram. Disseram uns aos outros: "Em verdade somos culpados pelo crime cometido contra o nosso irmão, porque víamos a angústia de sua alma, quando ele nos suplicava, e não o escutamos. Eis porque veio sobre nós esta desgraça. Não vos tinha eu dito?" Disse-lhes Rúben: "Para não pecardes contra o menino? Não quiseste ouvir-me, e eis agora que nos é reclamado o seu sangue." Ora, não sabiam que José os compreendia, porque lhes tinha falado por meio de um intérprete. E José afastou-se deles para chorar. Voltou em seguida e falou-lhes, e escolheu Simeão, ao qual mandou prender na presença deles. José ordenou depois que se enchessem de trigo os seus sacos, e que se pusesse o dinheiro de cada um em seu saco de viagem, e também que se lhes dessem provisões para o caminho. Assim foi feito. Eles carregaram o trigo sobre os seus jumentos e partiram. Na estalagem, abrindo um deles o seu saco para dar de comer ao seu jumento, viu que o seu dinheiro estava na boca do saco. "Devolveram-me o meu dinheiro", disse ele aos seus irmãos. "Ei-lo aqui no meu saco." Desfaleceu-se-lhes o coração, e tomados de espanto disseram uns aos outros: "Que é isto que Deus nos fez?" Voltaram para junto de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe nestes termos tudo o que lhes tinha acontecido. "O homem que governa o país nos falou asperamente e nos tomou por espiões. Dissemos-lhe que éramos gente honesta, e não espiões, que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, dos quais um já não existia mais, e o mais novo estava no momento com nosso pai, na terra de Canaã. O governador do país disse-nos: Por isso reconhecereis se sois gente de bem. Deixai junto de mim um de vossos irmãos, levai o trigo que precisais para alimentar vossas famílias e parti. Vós me conduzireis então vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espiões, mas gente honesta. Eu vos devolverei então vosso irmão, e podereis negociar no país." E, esvaziando seus sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um se encontrava em seu saco. Quando eles e seu pai viram seu dinheiro, tiveram medo. Jacó disse-lhes: Vós me tirais os meus filhos. José já não existe, Simeão tampouco,
e quereis-me tomar ainda Benjamim. Tudo vem cair sobre mim. Rúben disse-lhe: tira a vida aos meus 2 filhos, se eu não te reconduzir Benjamim. Confia-o a mim, eu o trarei de volta. Meu filho, tornou Jacó, não descerá convosco, porque seu irmão morreu, e só resta ele. Se lhe acontecesse um acidente nesta viagem que ides fazer, faríeis descer os meus cabelos brancos à habitação dos mortos sob o peso da dor. Segunda viagem dos filhos de Jacó ao Egito. A fome pesava sobre o país, e tendo acabado o trigo trazido do Egito, o pai disse aos seus filhos: voltai e comprai-nos um pouco de víveres. Judá respondeu-lhe: aquele homem nos declarou formalmente que não voltássemos à sua presença sem levar conosco nosso irmão. Se mandas nosso irmão conosco, desceremos para comprar víveres, mas se o não deixas ir, não desceremos, porque ele nos disse: não sereis admitidos em minha presença, se vosso irmão não estiver convosco. Israel disse: por que me fizestes este mal, dando-lhe a conhecer que tinhais ainda um irmão? Aquele homem, responderam eles, perguntou por nós e por nossa família, e quis saber se nosso pai vivia ainda, se tínhamos outro irmão. E respondemos às suas perguntas. Podíamos, porventura, adivinhar que ele nos ia mandar levar a ele o nosso irmão? E Judá disse a Israel, seu pai: deixa partir o menino comigo, e nós poremos a caminho para essa viagem. Desse modo poderemos viver, e escaparemos à morte, nós, tu e nossos filhinhos. Eu respondo por ele: é de mim que tu o reclamarás. Se eu não o reconduzir e não o recolocar diante de ti, serei eternamente culpado diante de ti. Se não tivéssemos demorado tanto, certamente já pela segunda vez estaríamos de volta. Se assim é, disse-lhes Israel seu pai: tomai em vossas bagagens os melhores produtos da terra e levai-os como presente a esse homem: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, resina lada no noze de pistácia e amêndoas. Levai também convosco dinheiro em dobro, para restituir a soma que encontrastes na boca dos sacos, certamente por engano. Tomai vosso irmão, parti e ide ter com esse homem. Que o Deus Todo-Poderoso vos faça ganhar os favores desse homem, a fim de que ele deixe voltar vosso irmão, juntamente com Benjamim. Quanto a mim, se devo ser privado de meus filhos, paciência, que eu seja privado deles. Tomaram, pois, consigo o presente e uma soma dobrada de dinheiro, assim como Benjamim, e partiram para o Egito, e apresentaram-se a José. José, vendo-os e com eles Benjamim, disse ao seu intendente: faze entrar estes homens na casa, mata um animal e prepara-o, pois comerão comigo ao meio-dia. Fez o intendente como José tinha dito, introduziu-os na casa de José. Vendo isso, ficaram amedrontados. Diziam eles, por causa do dinheiro encontrado da outra vez nos nossos sacos, que nos conduzem aqui, vão nos assaltar, cair sobre nós, escravizar-nos e apoderar-se de nossos jumentos. Então, aproximando-se do intendente da casa de José, falaram-lhe a entrada da casa. Desculpa, meu senhor, disseram eles, viemos já uma vez comprar víveres. Quando chegamos à estalagem e abrimos nossos sacos, o dinheiro de cada um se encontrava na boca de seu saco. Era o peso exato do dinheiro. Tornamos a trazê-lo conosco e trazemos ao mesmo tempo outra quantia para comprar víveres. Não sabemos quem tenha metido nosso dinheiro em nossos sacos. Ficai tranquilos, respondeu-lhes ele, nada temais. É o vosso Deus, o Deus de vossos pais, quem vos pôs um tesouro em vossos sacos. O vosso dinheiro me foi entregue. Depois trouxe-lhe Simeão. Fê-los em seguida entrar na casa de José. Deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. E enquanto esperavam por José, que devia voltar ao meio-dia,
preparavam o seu presente, pois foi-lhes anunciado que comeriam em casa dele. Logo que José entrou em casa, ofereceram-lhe os presentes que tinham trazido, prostrando-se diante dele até a terra. Ele perguntou pela saúde deles e ajuntou: Vosso velho pai, do qual me falastes, vai bem? Ainda vive? Teu servo, nosso pai, está passando bem e vive ainda. Responderam-lhe, inclinando-se até o solo. Então, levantando os olhos, José viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe. É este, disse ele, vosso irmão mais novo, do qual me falastes? E ajuntou: Que Deus te faça misericórdia, meu filho. E retirou-se precipitadamente, porque suas entranhas se tinham comovido por causa de seu irmão, e tinha vontade de chorar. Entrou em seu quarto e deu livre curso às lágrimas. Depois de ter lavado o rosto, saiu, e, procurando dominar-se, disse: Servi à mesa. Foi-lhe servido à parte, seus irmãos também à parte, e igualmente à parte aos egípcios, seus comensais, porque lhes é proibido comer com hebreus, por ser abominável para eles. Os irmãos de José foram colocados diante dele, desde o mais velho até o mais novo, segundo sua idade, o que lhes fez olhar uns para os outros, assombrados. José mandou que se lhes trouxessem porções de sua própria mesa, e a parte de Benjamim foi 5 vezes maior que a dos outros. Eles beberam e alegraram-se com ele.